que fazem parte aí do grupo de empreendedores da nossa cidade. É um prazer imenso aí estar novamente com a nossa live, nada mais do que 30 minutos, né? Então a gente vai dar uma conversada aí durante esses 30 minutos sobre um tema muito importante que a gente está discutindo agora neste período. O que que a gente vai falar hoje sobre empreendedorismo? Poucas pessoas sabem É um prazer imenso aí estar novamente com a que, nossa que que a gente está existe essa parte do discutindo agora. empreendedor, né? Do dia do empreendedor. Então a gente fica um pouco triste de ver que isso não é comemorado de certa forma, né? A gente está iniciando uma caminhada e estamos falando muito nessa questão do empreendedor e a gente não vê muito movimentos para comemorar esse dia, né? Então hoje a gente vai discutir um pouquinho aí também sobre a minha proposta para 2021. Quero saber também a opinião de vocês, se vocês tiverem alguma colocação aí para nós discutir esse tema. Vai ser de muita valia essa nossa conversa. Ah, por que se comemora o Dia do Empreendedor? O que é o empreendedor de fato? A gente às vezes confunde a questão do empreendedor com o empresário, né? Dois pontos bem diferentes no meu ponto de vista e é o que eu estudei atualmente quando a gente fala nessa questão do empresário e no empreendedor. O que é o empreendedor, então, de fato? É aquela pessoa que cria algo diferente ou faz algo diferente. Não necessariamente tu precisa pôr uma empresa para ser um empreendedor, né? A gente confunde muito essas questões que dizem assim, bom, a empresa tem vários empreendedores. Ok, nós somos o país mais empreendedor do mundo, né? Nós somos o terceiro maior do mundo. Agora, nós somos o último, quase o último país do mundo inteiro em colocar em prática tudo aquilo que a gente pensou ou tentou empreender. A grande dificuldade hoje das empresas é se manterem no mercado, né, se manter o quadro na ativa, com seus respectivos meios de trabalho, colaboradores e tudo mais. Mas por que isso, né? Agora é um momento muito bacana da gente discutir o empreendedorismo, porque nós estamos no meio de uma eleição, né, para prefeito, para vereador, e que é importante, acho que cada um entender um pouquinho da trajetória do empreendedorismo ou o que, que cada um entende sobre o empreendedorismo. Eu entendo que para te ser um empreendedor, tu tem que buscar a solução de alguma coisa, né? Tu tem que buscar solucionar algum problema. Vai ter que começar isso do zero, né? Para te ser um empreendedor, no meu entendimento, é começar algo do zero e começar a trabalhar e reorganizar, reinvestir, administrar, gerenciar pessoas, né? Desenvolver mercados, abrir novas oportunidades, andar sempre um passo à frente do teu concorrente. Isso para mim é empreendedor, né? Diferente do empresário, alguns podem até discordar de algumas coisas que eu comento sobre a questão de empresário. Empresário, no meu ponto de vista, já nasceu com o berço feito, vamos usar essa linguagem, né? Algo que tu tá seguindo. Tanto é que a gente olha as estatísticas quando a gente fala em empresas familiares, por exemplo, ou sucessão familiar, que é um dos principais problemas que a gente tem hoje. Muitas empresas, quando passa de pai para filho, elas não duram muito tempo no mercado. Então, o que, que é isso? Né? Não teve um empreendedor que fez o processo inicial, né? Que iniciou a empresa, que colocou no mercado. Agora, quando entrou um empresário, né? Ou seja, o seu sucessor, ela não deu certo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito. E quando eu comento na própria questão, né, do empresário administrar algum negócio,
às vezes ele não passou, e essa sucessão que a gente comenta, né, a sucessão familiar, muitas vezes ele não passou pelas dificuldades que o fundador passou, né? Ele já pegou algo pronto, que é só seguir. Então, esse algo pronto hoje é o que a gente tenta desenvolver num processo de empreendedorismo, né? O que é essa inovação que a gente fala, né? Muitas vezes a gente tem pessoas trabalhando dentro da empresa que tem um potencial de empreendedor muito maior do que o próprio dono do negócio, né? A gente dá um nome para isso que se chama intraempreendedor. Ou seja, é aquele cara que comanda toda a empresa não sendo dono, né? Cada vez mais raro pessoas assim, né? Cada vez com mais dificuldade de a gente encontrar esses profissionais no mercado, mas como é que a gente forma isso, né? Onde é que a gente encontra esse pessoal aí que está escondido? Quando a gente fala nesse detalhe, a gente já abre as portas com a liderança mais ativa, uma liderança que toma conta de todo o processo e que a gente precisa colocar isso em evidência. Se a gente for olhar a própria questão do empreendedor, eu tenho familiares que são extremamente empreendedores, mas que não aparecem, né? Eu tenho conhecidos meus que fazem trabalhos importantíssimos e excelentes, grandes empreendedores, mas não aparecem. Então, cabe a nós, como administradores, né, como futuros gestores, entender um pouco do que é esse empreendedorismo e o que é essa nossa classe empresarial. Quando a gente fala, né, na própria questão do empreendedor, né, e no intraempreendedor, eu acho importante a gente discutir o que cada um, né, o que cada candidato hoje que está aí visitando a sua casa, né, que está pedindo o seu voto, que está discutindo as suas propostas, dão uma olhada, dão uma conversada, questionem eles. Praticamente todos os candidatos de todas as coligações têm alguma rede social. Questione, faça pergunta, né? Se ele entende como é que funciona um processo de empreendimento, se ele sabe como é que é a vida de uma empresa, a saúde financeira, como é que faz esses contatos, como é que faz esses controles, que isso sim é uma parte importante. Por quê? É, ah, vai ter representante de vocês, né, nossos representantes. Caso eu não seja eleito, eu terei representantes meus lá na Câmara de Vereadores, né, seja da nossa coligação ou da outra, quem está lá, quem passar lá, vai representar a nossa cidade aqui. Então é importante quando você questionar, quando você for lá para analisar, verifique qual é o resultado que ele deu ou teve como empreendedor. Eu acho que isso é importantíssimo para nós, né? É importantíssimo para a gente discutir com a sociedade qual é que é as propostas quando a gente fala na questão de geração de emprego e renda, né? Quando a gente fala na própria questão de projetos de inovação, de tecnologia e tudo mais. O que a gente está discutindo quando fala isso? Qual é que é o raio de absorção que a gente vai ter, né, o que nós teremos dentro da nossa cidade? Hoje, o que mais representa em quantidades, em volume de emprego, em volume de renda, distribuição de renda, não são as grandes empresas. As grandes empresas empregam a quantidade, sim, porque a gente percebe que lá existe uma grande concentração de pessoas, uma grande concentração de profissionais. Mas quem realmente gera emprego não são. Quem gera a maior quantidade de emprego não são essas empresas, porque isso é duas ou três, né? Quem é que gera essa maior quantidade são as empresas pequenas, né? São empresas com 2, 3 colaboradores, mas quando a gente multiplica toda essa quantidade, e
toma proporções imensas, né? Então é interessante a gente estudar um pouquinho de todas essas questões dos candidatos e eu me coloco à disposição para responder perguntas, né? E a gente conversar sobre isso para entender bem certo assim o que eu como representante da sociedade de Santa Rosa, né? Nós vamos buscar recursos no Estado e na União, que tipo de discurso, né? Que tipo de diálogo que a gente vai ter com pessoas que vivem dessa parte de emendas parlamentares, de investimentos, que tem que ter um projeto muito bem consolidado, tem que ter uma discussão e uma implantação muito bem organizada. A gente tem que saber onde a gente vai investir o dinheiro, né? Nós temos que saber qual é o maior impacto hoje do investimento público. Nós temos que entender isso. E quando a gente fala nessa questão do empreendedorismo, né, nós temos essas duas classes que comentei antes, o empreendedor e o intraempreendedor, que é um profissional que veste a camiseta, né? E a gente está muito, bate muito nessa tecla. Como é que a gente encontra hoje profissionais que vestem a camiseta? Da mesma forma dos nossos empresários, né? A gente tem que entender qual é o empresário que veste a camiseta. Qual é a camiseta que ele vai vestir? É da sua empresa? Sim, claro, né? Mas também é a camiseta do município. Aonde é que ele está investindo seus recursos? Né? O que ele está trazendo para o município quando a gente fala em emprego e renda? Será que ele está realmente considerando esses dois pontos de geração de conhecimento? E quando a gente fala em empreendedores, né, pessoas que geram resultado para a nossa cidade, nós temos que pensar assim que o que é mais importante dentro de um processo democrático é a geração de conhecimento. Né? Nós precisamos gerar conhecimento para a população. Tecnologia, sim, importante, importantíssimo, né? A gente não vive sem tecnologia. Mas quantos hoje têm acesso aos meios tecnológicos? Um exemplo que a gente tem aí e ainda vive, né? Ou ainda convive, vamos dizer assim, é a questão das aulas remotas. Os professores estão dando aula, né? Os professores estão nas suas casas lá montando conteúdo, discutindo com alunos e tudo, tendo dificuldades em passar conteúdos, porque nem todos têm acesso a essa tecnologia. Então, o que a gente vai aprender agora? O que nós precisamos? Fortalecer a geração de conhecimento. Né? Que isso não tem governo, não tem vereador, não tem prefeito, não tem presidente, não tem ninguém que tire de você, que é o conhecimento. Nós precisamos nos planejar, nós precisamos planejar a nossa cidade de uma forma que seja duradouro os nossos empreendedores, que eles aprendam a conviver, né, com situações que nem a gente está passando aí nesses últimos tempos, mas é importante a gente dar alguma prosperidade de negócio. Isso sim. Quem que vai dar essa prosperidade de negócio? São as lideranças da população, né? Ou seja, a cidade vai ter que se reorganizar. Os vereadores e eu me coloco nesse lugar. Nós temos que ter uma união muito grande de projetos e organizações, né? Para que isso não seja algo que vai lá, volta, retorna de novo o projeto, reorganiza, atualiza, manda de volta lá, o pessoal analisa de novo, tá errado, volta. Então, esse bate e volta, a gente vai ter que cortar caminho. Qual que é o caminho que a gente tem que cortar aí? Nós temos que fazer certo da primeira vez. Fazendo certo da primeira vez, nós vamos ter um volume maior de projeto, nós vamos ter um volume maior de investimento na cidade, e isso é o que vai contribuir, né, para o crescimento de toda a população. Por que eu digo que os meus parentes que moram no interior são empreendedores e geram conhecimento, mas não aparecem aí
no circuito. Né? Por quê? Muita gente da agricultura, né, quando eu comecei a estudar a parte de engenharia agrícola, a gente falava muito em agricultura de precisão, né? Agricultura plantada de grão em grão. E aí eu tive uma resposta de um senhor de quase 80 anos, que foi a seguinte: Pô, isso não é novo para mim, disse ele, né? Porque eu já faço agricultura de precisão. Naquele momento a gente parou um pouco e pensou, mas como assim, há 80, quase 40, 60 anos atrás, fazia agricultura de precisão e é recém agora, né, os últimos 10, 15 anos, a gente está falando muito nessa questão da agricultura de precisão. E a resposta fez a gente refletir muito, né, quando a gente falou nessa questão do conhecimento. Meus avós, meus tios, né, que ainda residem no interior, algum agora não, né? Mas a grande parte plantava o soja, milho e outras cultivares com uma maquinazinha, aquela mão a mão caindo grão em grão. Né? Isso ele considerava que é uma agricultura de precisão. Agora, vamos olhar hoje, né? O que é agricultura de precisão? É o grão a grão, é aquela medida que tem ponto a ponto. Então vejam só a evolução que a gente deu ao tema e que a gente já tinha isso. Qual é que é a diferença desse senhor lá de 70, 80 anos para a nossa juventude hoje? Né? O que se a gente levar uma máquina de plantação de grãos antiga, manual, e usar hoje em máquinas tecnológicas com maior poder de precisão que a gente tem? Né? Conhecimento. Essa é o que a gente tem que passar adiante, conhecimento. Então não adianta nós estarmos falando aí de fazer coisas mirabolantes, né? Eu sempre digo, já comentei isso em alguns outros vídeos, e para o pessoal que a gente está visitando nas casas, olha, nós não precisamos inventar nada, né? A gente não precisa fazer coisas absurdas, tanto quanto prometer coisas absurdas. Né? Isso é um engano. Não tem como fazer coisas que revolucionam uma cidade inteira em 4 anos. É possível organizar? É possível organizar, claro. Né? Tanto é que quando a gente trabalhava com projetos grandes, a gente tinha um cronograma adequado e um cronograma certeiro. Ou seja, se a gente tinha programado para 3 meses de execução, tem que ser 3 meses, não pode ser 4. Né? Se for 4, se passar do prazo, alguma coisa foi esquecida no meio da caminhada. Né? Então, qual é, que é o nosso objetivo? Qual é que é o meu objetivo como candidato a vereador? Né? É o quê? Fazer aquilo que eu passei a minha vida inteira estudando. É fazer algo que seja, ao mesmo tempo, impactante para a sociedade, mas ao mesmo tempo algo real, algo que a gente possa efetivamente colocar em prática. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, e isso quando a gente trabalha nas empresas, né? E eu tive a oportunidade muito boa, né? Foi um exemplo incrível para mim trabalhar junto com o Taquari, né? Que é o nosso vice-prefeito, e que onde a gente tinha o quê? A ideia era de transformar a empresa na empresa mais tecnológica que existisse, desde que impactasse todos os colaboradores, desse um retorno para a empresa e que pudesse transformar a vida de cada profissional que lá trabalhava numa vida melhor. Ou seja, começar o seu trabalho bem e terminar bem. Né? Desgaste normal, físico normal, né? Temperatura e tudo mais, mas nós não poderíamos ter um profissional que viesse super bem de manhã, né? E que saísse acabado à tarde, né? Que saísse quase se arrastando. Alguma coisa estava errada no meio do processo. Então, isso é o que chamava a atenção nossa
quando a gente discutia muito a questão da inovação, né? A questão do próprio empreendedorismo. Então, o que eu tenho de proposta é de nós transformar cada vez mais os nossos intraempreendedores, né, em empreendedores. Né? Por quê? Porque ele já convive com todas as suas glórias, convive com todas as angústias dos nossos empreendedores hoje, e que quando eles se tornarem empresário, eles não façam as coisas que a gente vê aí no mercado, né? Pessoas com um potencial imenso de desenvolvimento, profissionais assim com uma capacidade incrível de desenvolvimento e caem no quê? Está acostumado a fazer dessa forma, continua fazendo sempre da mesma forma. Não, tá errado, a gente tem que mudar, né? Claro, não concordo com algumas filosofias que o pessoal prega, né? Já muitos, inclusive participei de palestra onde essas pessoas vinham e diziam assim, não, vai lá, faz, se tu quebrar não tem problema, levanta e vai lá de novo, se quebrar de novo, não tem problema. Não, isso não existe, né? Isso não existe, me desculpam, né? Mas não tem como, não tem como. Se tu tem uma empresa organizada, né? Se tu tem uma empresa bacana, se todos os processos estão alinhados, tu não vai quebrar, né? Tu não vai quebrar. Por que que as empresas quebram, né? Que é o termo mais usado, um fashion, vamos dizer assim. E nós presenciamos aí nos últimos anos empresas aqui na nossa cidade, Santa Rosa, ou até próxima, que os funcionários foram lá para trabalhar na segunda-feira e encontraram um cadeado, né? Fechado lá. Então, o que que aconteceu, né? Foi de uma hora para outra que isso não deu certo? Não, né? Isso já veio de anos em Bengala, né? A única coisa que chegou no momento que a Bengala quebrou e não teve mais sustentação. Então, isso para nós, quando a gente vai fazer esse tipo de negócio, nós temos que pensar melhor, nós temos que organizar melhor. Por quê? Porque a vida profissional de muita gente está em jogo. Então, eu não posso olhar só para mim, né? Eu não posso olhar só para a minha questão. Nós temos que olhar para toda a representação geral, né? Quando a gente trabalha nas empresas, por exemplo, né, que assume um cargo de liderança, não tem nenhum ponto que tu entra lá e diz, eu não vou trabalhar naquele setor lá porque não gosto, né? Não vou pegar aquele outro setor para trabalhar porque ali tem pessoas que não vão entender o que eu falei, não vão fazer o processo como deveria ser. Não, isso não existe nas empresas privadas. Nós temos que fazer para todos, porque o impacto é em todos. Então, isso é muito importante para mim. Quando a gente vai assumir um novo negócio, nós temos que vestir a camiseta e correr atrás, né? Apesar que as estatísticas mostram que apenas 3% de todo o quadro de colaboração estão engajados com as empresas, ou seja, vestem a camiseta, apesar de eu duvidar um pouco deste número, porque eu acho que assim, o gestor é o cara que está por trás do funcionário vestir ou não a camiseta. Né? Se tu tem um gestor preparado, com capacidade, com uma sinceridade muito grande, com um poder de diálogo, onde ele ouve mais do que fala, é, com certeza esse é a motivação que o colaborador precisa. E isso é geral, tanto no meio público quanto no meio privado. Não tem essa distinção. Eu vou fazer o funcionário público, por ter estabilidade, não precisa estar motivado, porque está sempre com o seu dinheiro na conta final do mês. Não, não é assim que funciona. Todos nós precisamos de uma motivação, independente se é público ou privado, nós levantamos todo dia e vamos trabalhar, né? E é uma coisa que eu sempre falo para quem eu apresento alguns trabalhos, eu disse, olha, e isso a gente vê aí na internet muitos professores, muitos filósofos comentando, né? Ninguém sai, ninguém sai de manhã com aquele pensamento, hoje eu vou errar 3, 4 vezes e deu.
né? Ninguém sai com esse pensamento. Qual é que é o nosso objetivo? É ir lá e acertar. É ir lá e fazer as coisas certas, né? É ir lá e mostrar para o pessoal que tu pode servir de exemplo. Então, esse é o principal detalhe de tudo, né? É nós ter aí uma quantidade enorme de estudo, de pessoas que vão nos seguir, né? Pessoas que vão correr atrás de todo o processo. Então, isso nos traz uma satisfação imensa, né? Em qualquer ramo, né? Em qualquer país do mundo, as pessoas precisam ser motivadas. Até lancei uma enquete esses tempos atrás aí nas redes, pedindo assim, quem que precisa motivar os colaboradores, né? Quem que precisa motivar a população para dizer assim, bom, eu analisando o currículo do Júnior, eu acho que ele é o cara mais indicado. Ou analisando o currículo do fulano lá, ele é o mais indicado. Essa avaliação a gente tem que fazer, né? Esse controle nós temos que ter. Por quê? Porque é importante, né? Nós saber a história de todos para nós ter uma confiança. Eu acho que a confiança é a coisa mais importante que tem. A gente vê aí um descrédito muito grande nessa nossa política, que infelizmente as pessoas boas às vezes não entram aí nessa política, né? Por achar que a política é um saco de gato, é um balaio de gato lá, e a gente coloca tudo isso na conta da corrupção, mas acredito que não é assim, né? A gente vê muitas coisas sendo feitas. A nossa cidade é maravilhosa, Santa Rosa é um lugar espetacular para se viver. Eu tive a oportunidade de morar em outros lugares, outros estados, e quem sai de Santa Rosa quer voltar. E quem vem para Santa Rosa quer ficar. Então é importante para nós entendermos, né? Vocês entender quem que vocês vão colocar lá, qual número, né? Vocês vão colocar lá na urna dia 15 de novembro. Eu tenho um número que eu acho que vai me trazer sorte. 15483 é o meu número. E coincidência ou não, essa é a minha data de nascimento, né? 150483. Essa é a minha data de nascimento. E o meu número só saiu o zero e ficou 15483. Então que isso me traga sorte, né? Apesar de que a minha sorte hoje é muito trabalho, é muita dedicação, é muito suor, é muito estudo para a gente poder respeitar as pessoas, para a gente começar a ouvir mais do que realmente responder. Isso foi uma filosofia que eu sempre carreguei comigo. Nos valores da empresa onde eu tenho, o primeiro dele é o respeito. Eu acho que isso é importante. E o respeito não é só a questão de falar, né? Não é só tu chamar as pessoas mais velhas de senhor ou senhora, ou dar um bom dia para onde você for, para quem for. Eu acho que isso é um respeito. Eu respeito muito essa questão porque nós somos diferentes, mas não somos desiguais, né? Então isso é muito importante. Nós somos diferentes, sim, um é diferente do outro, mas nós não somos desiguais. E quando a gente fala nessa proposta, né, de trabalho, é a gente tratar todo mundo de forma igual, né? De forma que a gente possa dialogar com o vovô, com a titia, com o rapaz, né, com o moço, com o jovem. Trabalhei muito tempo com jovens dando aula e isso me motiva muito a querer entrar na política para mostrar para todo mundo, né? Para trazer mais escolas para dentro da Câmara de Vereadores, assistir uma sessão, participar, tirar suas conclusões, que eu acho que isso é a parte mais importante. Nós precisamos sim discutir, nós precisamos tirar aí 1 ou 2 horas, uma vez por semana, e encher a sessão da Câmara lá e discutir, ver o que os seus representantes estão fazendo. Se a sua demanda que você solicitou, seja para o seu responsável do bairro, algum vereador está discutindo, está colocando em pauta, né? Então, isso é a parte importante. O que a gente vê de diferente é o próprio empreendedor dentro do meio público.
né? Que é o representante de toda a cidade. Isso sim é importante. Nós temos que discutir, claro, temos que discutir tudo. Nós temos que ver a questão da viabilidade. Mas quando a gente fala aí nessa questão do empreendedor, geralmente o empreendedor ele é um cara que detém várias ideias, né? E nós precisamos dessas pessoas para colocar em prática, né, tudo que seja viável e tudo que seja possível de organizar em curto, médio e longo prazo. Essa é a parte importante. Então nós precisamos aí estar muito bem organizado. Peço para vocês, pensem muito em quem você vai votar, pense muito nas propostas, no perfil do candidato, analise um currículo, né? Hoje é tão fácil procurar na internet ali o currículo, coloca o meu nome lá, Júnior Rogério da Silva, e procura o que ele fez, procura no Face, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, qual que são os feitos de cada candidato, né? Então, era um recado que eu queria deixar para vocês me conhecer mais. É, não estou indo em todas as casas, respeitando, né? Quem não quer receber visita tem todo o seu direito, está dentro do seu direito, né? Nós não podemos forçar nada, nós temos que ter respeito com todo mundo. Então, por isso que eu deixo aqui, toda semana a gente vai ter uma conversa sobre os temas que eu acho importante e que eu vou defender. Nós precisamos ter um trabalho que impacte em todos positivamente, né? Nós precisamos ser mais empreendedores da nossa cidade de Santa Rosa. No dia 15 de novembro, para vereador, 15483, Júnior da Silva. E para prefeito, você já sabe, né? Manteia Itaquari. Vote 11. Um abraço a todos, que Deus abençoe e tenham uma boa semana.